Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula de matemática. Hoje nós vamos ver equações biquadradas, um conteúdo do nono ano, super bacana, super tranquilo. Meu nome é professor Emiliano e eu vou conduzir você nesse estudo muito bacana, tranquilo? Então vem comigo aqui, ó. Equações biquadradas são equações, tá? Que ela tem a seguinte forma geral: ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, tranquilo? Então, para resolver, encontramos as raízes e é preciso transformá-la em uma equação do segundo grau. Quando a gente fala em equação do segundo grau, a gente imediatamente sabe que a gente tem que resolver, ou no caso, uma das formas de resolver é justamente utilizando a fórmula de Bhaskara. Então aqui nós temos a discriminante delta, b ao quadrado menos 4ac, e para x, que são justamente para determinar raízes da equação, ou a raiz da equação, nós temos aqui menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Tranquilo? Então, nós temos aqui uma equação do quarto grau, reduzimos para uma equação do segundo grau e resolvemos utilizando a fórmula de Bhaskara. Ok? Vê só. Aqui nós temos aqui, ó, o conjunto de solução. Para determinarmos o conjunto de solução, é importantíssimo que a gente lembre disso aqui. É uma forma de passar a equação do quarto grau para transformá-la em uma equação do segundo grau. Então, esse artifício aqui é muito utilizado. O que é que está querendo dizer aqui para a gente aqui, ó? Eu vou usar essa formulazinha aqui, onde tem x ao quadrado e eu coloco y. Mas por que a gente faz isso? Porque isso aqui eu chamo do meu artifício, a forma mais fácil de resolver, porque eu estou usando justamente para transformar uma equação do quarto grau em uma equação do segundo grau. Vê só, se eu tenho aqui, ó, ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, e quando eu uso isso aqui, digo assim, olha, então onde tem x ao quadrado eu coloco y, então eu estou aqui na seguinte condição: eu posso escrever, se eu quiser, da seguinte forma: eu posso escrever isso aqui, bx ao quadrado mais c igual a zero, e a gente observa que nessa condição, onde tem x ao quadrado eu coloco y, beleza. Aqui eu vou poder escrever sem nenhum problema, olha, ay ao quadrado, porque eu estou substituindo, mais by mais c igual a zero, tranquilo? Então esse artifício a gente usa justamente para reduzir uma equação do quarto grau a uma equação do segundo grau. O que foi que eu usei aqui? Ó? Eu peguei a minha potência, que tenho aqui x elevado à quarta, e simplesmente eu transformei aqui numa potência de potência. Então eu usei esse artifício aqui justamente para reduzir do quarto para uma equação do segundo grau. Tranquilo? Beleza. Então guarda isso aqui direitinho lá no começo da sua resolução, que nós vamos precisar justamente para definir o conjunto de solução da nossa equação biquadrada. Então, como exemplo, para a gente começar aqui, eu vou só consertar aqui para a gente poder começar, beleza? Então, olha só, qual é o meu artifício? É que x ao quadrado é igual a y. Guarda isso aqui direitinho para a gente poder fazer, joia? Então, como é que eu vou começar fazendo isso agora? Eu já sei que ela é do quarto grau, obrigatoriamente eu vou ter que reduzi-la numa equação do segundo grau, só que nesse caso eu vou substituir a variável. Em vez de trabalhar com x, eu vou trabalhar com y. E eu posso imediatamente fazer isso aqui, ó. Tranquilo? Então eu já reduzi do quarto para o segundo grau, porque eu já conheço o artifício, está aqui separado aqui ao lado, e agora eu tenho uma equação do segundo grau. Numa equação do segundo grau, é importante que o aluno determine inicialmente os coeficientes da equação. Nesse caso aqui, eu tenho que o meu A vale 1, o B aqui é igual a menos 10, e que o C aqui é igual a 9. Tranquilo. Próximo passo, calcular o discriminante delta. Muito tranquilo. Eu tenho que delta vai ser igual a B ao quadrado, olha só, está aqui, menos 4 vezes A, que é o valor de 1, vezes C, que é o mais 9. Perfeito, perfeito. Então, delta é igual a B ao quadrado, menos 4AC. Nesse caso aqui, eu tenho 100, menos 36. Olha só, 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Eu vou ter que o meu delta é igual a 64, e a raiz quadrada de delta é
Perfeito, perfeito. Então, olha só. Se o meu delta for igual ao 64, então significa que eu vou ter duas raízes. Então, eu vou ter, nesse caso, o valor do meu y', certo? E depois o y duas linhas. E para calcular o meu y', eu vou ter menos b mais 8 sobre 2 vezes 1. Isso aqui vai me dar exatamente 18 por 2, vai ser 9. O meu y duas linhas vai ficar assim, ó. Eu vou ter exatamente 2 sobre 2, que isso aqui vai ser igual a 1. Perfeito, tranquilo. Eu já calculei aqui a minha primeira raiz, aí eu puxei o meu y', calculei a segunda, que é o meu y duas linhas, e agora eu vou chamar a atenção de vocês um detalhe super importante para a gente calcular de forma bem tranquila. O meu artifício está aqui e está dizendo exatamente o seguinte agora: eu preciso encontrar os valores atribuídos a x para que eu possa resolver, apresentar o meu conjunto de solução. Então eu vou usar a seguinte ideia aqui agora, olha só. Eu vou dizer assim, ó, x ao quadrado é igual ao meu y'. Então quem é o meu x? É mais ou menos a raiz quadrada de 9. Olha só, por que eu já passei de potência para radical? Porque é justamente o inverso. Ó, eu tenho uma potência aqui e eu passo diretamente aqui para ter um radical. Então essa resposta aqui, ó, é mais ou menos 3. Vou agora pegar aqui, dizer que x ao quadrado é igual ao y duas linhas, tranquilo? Beleza, então aqui ó, eu posso dizer que x é mais ou menos a raiz quadrada do y duas linhas, que é o 1. Quando eu venho para cá, ó, eu tenho mais ou menos 1. Para finalizar essa questão, eu preciso apresentar o meu conjunto de solução. Porém, tem um detalhe. O meu conjunto de solução ele tem que ser apresentado normalmente, geralmente em ordem crescente. O que é que acontece aqui? Aqui eu tenho duas raízes, uma positiva e uma negativa. Aqui também eu tenho duas raízes, uma positiva e uma negativa. E o meu conjunto de solução aqui, ó, ele vai ser do menor para o maior em ordem crescente. Ou seja, menos 3, menos 1 e 3. Perfeito? Tranquilo? Vamos para mais uma? Então aqui, ó, nós temos aqui os 4 valores que satisfazem a equação biquadrada. Tranquilo? Vamos embora. Vamos mais uma aqui, ó. Olha só, para começar aqui, eu vou direto, já vou transformar essa equação biquadrada aqui numa equação de segundo grau. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó, y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a 0. Essa é a minha equação do segundo grau. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente já conhece, nós já sabemos o artifício. Então, eu só vou pedir para você como recomendação e deixar aqui ao lado essa condição que x ao quadrado é igual a y. Deixa lá guardadinho em destaque, porque no final nós vamos precisar para resolver, tranquilo? Então olha só, próximo passo, determinar os coeficientes da equação. Olha só que bacana, 1, menos 5 e 4. Perfeito? Perfeito. Então agora nós vamos calcular o discriminante delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que é mais 4. Eu tenho aqui que delta é igual a 25, 25 menos 9, menos 16, né, perdão, 25 menos 16, o meu delta é igual a 9 e a raiz quadrada de delta vai ser 3. Perfeito, perfeito, tranquilo, beleza, tudo certinho. Mudei da variável x para a variável y, não tem problema, eu preciso calcular o meu y'. Então eu tenho menos 5 mais 3 sobre 2. Eu tenho 8 sobre 2, eu tenho 4. Beleza? Beleza, sem problema. O meu y duas linhas, eu tenho menos 5 menos 3 sobre 2. Tá aqui tranquilo. Eu tenho 5 sobre 2, eu tenho 2 sobre 2. Então eu tenho 1. Perfeito? Beleza, então o que é que acontece aqui agora? Vou
colocar aqui, ó, que onde tem x ao quadrado é igual a meu y', então meu x ao quadrado, eu posso dizer, vai ser igual, meu x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de quanto? Ó, de 4. Então x é igual a mais ou menos 2. Perfeito. O meu x ao quadrado vai ser igual ao meu y duas linhas. Percebam que primeiro eu faço com 4, depois eu faço que x é mais ou menos a raiz quadrada de, cadê aqui, ó, de 1. Então meu x vai ser igual a mais ou menos 1. Meu conjunto de solução aqui, ó, muito legal. Eu tenho menos 2, menos 1, 1 e 2, beleza? Tranquilo? Então agora a gente vê claramente que dá para a gente fazer de forma muito tranquila, muito legal. Então, de imediato a gente tem uma equação biquadrada do quarto grau, a gente reduz imediatamente para uma equação do segundo grau, ó. Eu só mudei aqui a variável e usei o meu artifício, tranquilo? O meu conjunto de solução em ordem crescente, e aqui é muito bacana, porque a gente pode calcular a raiz quadrada do meu y' e a raiz quadrada do y duas linhas, tranquilo? Vamos lá, vamos para finalizar aqui mais uma, para a gente ver como é bacana, para a gente poder fazer, beleza? Olha só, calcular as raízes da equação, eu tenho aqui, ó, 4, raiz quarta, menos 9x à segunda, 4x à quarta, menos 9x à segunda, mais 2 igual a 0, perfeito, meu artifício, mais uma vez, galera, ó, x ao quadrado é igual a y, já faço direto, eu tenho 4y ao quadrado, menos 9y, mais 2 igual a 0, perfeito, perfeito. Percebam que ela está do quarto grau, já reduzi imediatamente a equação do segundo grau, e eu vou resolver sem estresse. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, determinar os meus coeficientes, aqui sem nenhum problema. O meu A vale 4, o B é menos 9 e o C vale 2. Perfeito? Tranquilo. Vamos calcular discriminante. Ó, B ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 4, vezes C, que vai ser 2. Beleza? Aqui vai dar 81, que é B ao quadrado. Agora, o que é que eu vou ter aqui? Ó? 16 vezes 4, 64. 81 menos 64, delta vai ser igual a 49. E a raiz de 49, que é a raiz de delta, vai ser exatamente 7. Presta atenção que é super tranquilo, beleza? Então, a delta foi igual a 49, eu vou ter o meu y' e o y duas linhas. Perfeito, perfeito. Então, aqui agora, ó, o meu y' vai ser menos b, tá aqui, ó, mais 7 sobre 2 vezes a, que é 4. Cuidado, porque o a gente tem que estar prestando muita atenção nisso aqui, ó. Então, eu tenho 9 com 7, eu tenho exatamente 9 com 7, 16, tranquilo? Sobre quanto? Sobre 8. Olha só, 16 sobre 8, então eu tenho 16 dividido por 8, eu tenho 2. Perfeito? Tranquilo. Vamos lá. O meu y duas linhas, menos 9, menos 7, sobre 2 vezes 4, que vai dar 8. Beleza? Então eu tenho, ó, 2 sobre 8. Isso aqui vai ficar exatamente, quando a gente simplificar, 1/4. Beleza, beleza, sem nenhum problema, sem nenhum estresse, sem nenhum bloqueio. Vamos lá, para a gente finalizar agora aqui, nós vamos direto montar aqui o nosso conjunto de solução. O meu x vai ser igual a x ao quadrado, vai ser igual ao y', e nesse caso aqui, ó, presta atenção, vai ser bem bacana para a gente poder entender. Mais ou menos a raiz quadrada de y, que é 2. Veja, 2 não é quadrado perfeito, tranquilo? 2 não é quadrado perfeito, a gente vai deixar aqui. E nesse caso aqui, que eu tenho essa fração aqui, ó, x ao quadrado igual a y duas linhas, eu tenho que x é mais ou menos raiz quadrada de 1/4. Quanto é raiz quadrada de 1/4? É 1/2, 1 sobre 2. Então aqui agora, ó, eu vou ter mais ou menos 1/2. Então o meu conjunto de solução, você coloca aqui em ordem crescente, e aí você já vai ter a resposta bem tranquila. Desde já te agradeço, fiquem todos com Deus, e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.